Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda novamente a esse canal. Você que é aluno do curso de Psicologia e está cursando a disciplina Teoria da Aprendizagem, você que é assinante do canal ou você que só está de passagem, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Bom, essas aulas são a título de contextualização, gravadas diante do cenário de quarentena que nós temos aí vivenciado, que iniciou-se aí em março de 2020 e não temos previsão de quando acabar. Eu espero que essas aulas tornem a sua rotina, para você que não é meu aluno, um pouco menos intensa diante desse cenário de pandemia, e para você que é meu aluno, eu também espero isso. E, acima de tudo, espero que essas aulas possam contribuir para o seu desenvolvimento acadêmico e que elas sejam estruturantes aí na tua busca como psicólogo escolar, ou não, né? Porque até para não sermos algo, para não nos identificarmos com algo, precisamos ter argumentos, né? Aquele que não se identifica e não sabe por que não se identifica está fadado a ser vítima somente das suas emoções e das suas pulsões, tá bom? É com essas palavras que iniciou a aula. Hoje iremos falar, fechando o ciclo de autores notáveis para o desenvolvimento infantil ou desenvolvimento humano, fechando a tríade dos autores mais notáveis dentro da psicologia. Eu irei abordar, dentro do espectro da relação ensino-aprendizagem, a afetividade em Henri Vallon, né? Então, aí no título, ele já vem denunciar o que é o cerne da discussão desse autor, né? Então, para o Vallon, o desenvolvimento intelectual, ele caminha junto com o desenvolvimento afetivo. A gente vai entender por que ele criou essa tese e por que ela foi tão notória diante do espírito da época que Henri Vallon vivenciou. Venha comigo. Então, pessoal, como mapa da nossa aula, o que você deve esperar? Nós vamos abordar os aspectos gerais, a periferia dos pontos principais do pensamento de Henri Vallon. Como ninguém se faz totalmente isolado de sua vida, né? Nenhuma teoria se faz isolada da vida e a trajetória de um pesquisador, de um teórico, nós vamos abordar a biografia também desse autor. Nós vamos abordar também a relação da medicina à educação e da educação e da psicologia. Esse já vai ser um intermeio aí entre a teoria e a biografia. E por último, iremos abordar os 5 estágios do desenvolvimento propostos por esse autor. E iremos fazer um fechamento a partir de tudo que foi exposto nesta aula. Bom, como aspectos gerais, assim como o Vygotsky, o Vallon ele vai ter um enfoque interacionista, ou seja, ele vai entender que a nossa construção como sujeito, ela se faz a partir da moral, do pensamento e da cultura de uma época, da relação que nós estabelecemos com o outro e a partir de determinado ponto da nossa existência, como nós interpretamos essa cultura, essa relação com o outro, essa estrutura social que nós vivemos. Bom, a educação para esse autor, ela é uma instituição muito importante para a contribuição do conhecimento das emoções, da afetividade e da atividade motora. É por meio da escola que, de fato, a gente vai ter acesso às questões por meio da emoção, às questões mais intelectuais. Então, por isso que ele vai acreditar tanto valor na escola. Bom, sua biografia, ele já adiantando aí, é um autor que vai viver entre guerras, né? Ele vai de 1879 a 1962, nasceu em Paris, na França, de uma família de boa renda, tá? Por isso que permitiu aí ele ter uma formação em medicina, psicologia, filosofia e política francesa, tá? Antigamente era mais usual uma pessoa com perfil intelectual, analítico, fazer mais de uma graduação. Não havia esse sistema que nós temos hoje de pós-graduação, mestrado, doutorado, então por isso era mais usual
como vocês podem ver, não só o Henri Vallon, mas outros teóricos que nós apresentamos terem mais de uma formação, por conta desse contexto mesmo, né? Viveu entre guerras, né? Isso é algo decisivamente marcante para sua teoria. E isso vai afetar a vida dele, estando presente nas duas, né? A primeira ele vai como médico psiquiatra, tendo aí todo um histórico de estudar os transtornos neuropsicológicos, neuromotores em criança, né? E a segunda, ele já é um Vallon que se apresenta de um modo mais politizado, com as suas posições éticas, políticas e morais. Ele vai como resistência francesa contra os invasores nazistas. Bom, se você não viu as minhas outras aulas, ou não foi meu aluno, minha aluna, é assim, gente, todo autor que a gente estuda em humanidades, as suas teorias são revisitadas e é feito um processo de autoanálise, inclusive dos próprios teóricos, tá? Então, o Skinner com a sociodemocracia liberal, então isso vai repercutir muito no modo como ele vai estruturar essa questão do reforço, né? O Vygotsky sendo materialista, o Piaget tendo acesso também ao materialismo histórico. Então você tem autores aí desse período, e era um período na história da humanidade que materialismo histórico, né, e alguns posicionamentos políticos como o comunismo, o socialismo, se mostravam como uma resposta para aquele momento diante da ascensão de governos totalitários, né? Então a ideia de você pensar num sistema que não atribua culpa ao sujeito e ainda contribua para uma divisão, né, de bens no sentido de erradicar fome e miséria, parecia uma proposta muito sedutora para alguns teóricos, tá? E nenhum teórico, se a gente examinar a fundo, tá? Isso, eu sei que tem professor que não aborda isso, tem professor que acha que o aluno não tem maturidade para isso, eu discordo. Eu acho que é importante a gente abordar de modo aprofundado esses autores. Nenhum teórico está despido do seu posicionamento político, tá? Isso é uma coisa que não existe. E quando você tem uma maturidade e um conhecimento acadêmico e na área de ciências sociais e humanas, você passa a questionar o seu posicionamento, né? A coisa é muito mais profunda. Ao mesmo tempo que você se posiciona, você questiona isso. Então, por isso que não vai ser diferente com o Henri Vallon. Eu já vou adiantar nessa lâmina isso, porque vocês vão ter acesso a informações que uma leitura muito ingênua, muito nada crítica da realidade, pode produzir uma síntese falsa a respeito desse autor. Bom, dito isso, aos 23 anos, ele se forma filósofo pela Escola Normal de Ensino Superior, né? E talvez daí venha esse raciocínio crítico em relação à política, à sociedade, e passa a ministrar aulas para alunos do ensino secundário. Então, além de médico, né, ele vai exercer a carreira de médico mais para frente, psiquiatra. Ele tem uma formação que antecede aí a prática, né, em filosofia. Como posicionamento político, né, e aí eu acho que a autora que eu li, faltou ela conhecer um pouquinho mais ciências políticas, tá? Não é o mesmo bolo. Eu vou fazer essa correção aqui, coloquei para fazer a correção, porque eu tenho alunos e alunas muito aplicadas e com certeza alguns leram o texto também. Então, o texto que eu utilizei de base para essa aula. Então, o posicionamento político dele era próximo ao socialismo. Isso não significa que ele era de esquerda, tá? A gente tem uma cebola muito grande na política, né? Quando a gente vai falar, é só um adendo, tá, gente? Eu não vou me aprofundar muito, senão perde o foco da aula. O certo seria colocar aí esquerda revolucionária, porque a social-democracia ela cai no quadrante de esquerda, mas como uma esquerda progressista, né? Então, que é a favor do progresso a todo custo, da evolução da sociedade e da quebra de paradigmas. Ok, o socialismo ele já começa a cair numa esquerda revolucionária, o comunismo, que é diferente de socialismo também, e a anarquia ela não é de esquerda, tá? Vai vir um monte de gente falar aqui que não é.
tá, gente? Basta você ler os clássicos. Se você ler os contemporâneos, alguns vão falar isso, mas os clássicos não dizem, né? Porque a anarquia, ela não está no quadrante esquerda-direita, porque ela não acredita numa representabilidade, que alguém possa ir lá e representar o povo, né? Ela acredita numa liberdade coletiva, então ela não cai nem na esquerda e nem na direita. Ela é o oposto do fascismo, do fatismo, do totalitarismo, então ela não cai nesse quadrante, né? Uma redução de pensamento, né? Aquele pensamento preguiçoso que adora classificar tudo à primeira vista, acaba fazendo isso. Ou quando uma pessoa ela não tem tanto letramento em ciências políticas. No caso aí, a gente pode chamar que ele pertencia, se identificava enquanto posicionamento, né? Boa parte da vida se identificou com isso, porque posicionamento político pode mudar, tá, gente? A gente está vivendo momentos de binarismo, então isso não é muito claro para alguns, mas isso muda ao longo da vida, pode mudar inclusive, né? À medida que você vai quebrando paradigmas, vivenciando coisas, você vai mudando de posicionamento. Então ele pertencia aí, em termos identificatórios, a uma esquerda revolucionária, tá? Em 31, ele alia-se a um grupo de intelectuais chamado Círculo da Rússia Nova, que estuda materialismo histórico como corrente filosófica, tá? Uma coisa, quando a gente lê as ideias de Marx, é o Marx, cientista, filósofo político, e o Marx, teórico. Nesse segundo ponto, o texto também não deixa claro, eu acho importante a aula para trazer à luz esse tipo de coisa. Ali, em 31, ele participa de um grupo que vai estudar como ciência, né? O materialismo histórico como ciência. É o período em que o materialismo histórico ele se apresenta como uma ciência mais mecanicista, ou seja, ele ainda não vai ter o método contemporâneo que se usa em uma ciência materialista, em que vai dar mais foco à tese, antítese e síntese. É um materialismo histórico que somente o que é observável é mensurável e passível de verificação. Tá? O materialismo histórico ele teve esse período. Se você quiser mais indicações de leitura sobre isso, deixa aqui nos comentários que eu dou a recomendação de leitura, tá bom? Se você quiser se aprofundar mais nisso. Nesse mesmo período, né? E aí a gente tem um marcador, né? Em 31, por que ele começa também a assumir essas posições? Ele passou pela Primeira Guerra. Ele viu o estrago. Ele viu como a Alemanha saiu humilhada, né, com o Tratado de Versalhes. Então, ele acompanhou tudo isso, ele foi uma história viva disso, né? Ele vai se filiar também nesse processo, e aí é onde a gente tem a separação e tem a junção. Ele é um teórico, filósofo, que vai se identificar no campo das abstrações, dos pensamentos diante de um fazer científico, com o materialismo histórico, mas também, do ponto de vista político, ele vai se filiar ao Partido Comunista, né? E aí ele vai ficar ligado até o final da vida dele, né? É importante pensar, para a teoria dele, que ele vem de um seio familiar que tinham posições parecidas, similares, não iguais, tá, gente? A família dele era uma família republicana, defendia pensamentos humanistas, então ele vem de uma visão de mundo muito mais assim, em termos de direitos sociais, em termos de questionar a moral, a liberdade, como ela é talhada no pensamento moderno. Ele vem de uma família que politicamente se propõe a isso. Então, por isso que ele vai dar esse salto depois, no período histórico que ele vai viver, pro socialismo, né? Na Segunda Guerra, ele é perseguido pela Gestapo e passa a viver clandestinamente, né? Quando você tem opinião, quando você se posiciona, dependendo da época que você vive, isso vai ter um preço, né? Então ele foi perseguido aí e trazendo essa relação dele, né? Que é a relação em especial que vai promover aí as teorias que ele vai desenvolver depois. Só um adendo ainda quanto à biografia, que essa autora não colocou, mas é importante destacar. Ele é um autor que tem muita pulsão para a escrita, né? Então ele vai ter muitas obras publicadas e vai ter muito fôlego para escrever. E também era uma marca de teóricos daquela época, né? Se você pegar Walter Benjamin, se você pegar o próprio Vygotsky, né? Eles tinham muito fôlego para escrever.
É uma coisa que é uma marca mesmo, essa coisa de ter que se posicionar, ter que escrever, ter que criar. E são marcas assim da época, né? É o terceiro autor na mesma época que vai criar uma teoria do desenvolvimento, né? Então, até 31, ele atuou como médico em instituições psiquiátricas, né? Voltando para crianças com distúrbios de comportamento, transtornos neuromotores, né? Em 14, só regredindo um pouco no tempo, ele vai para a Primeira Guerra Mundial como médico e vai observar os soldados, né? E se aprofunda no papel das emoções nas lesões psicológicas. Por que ele chega nesse caminho? O texto não vai falar isso também, mas é importante trazer para vocês. Ele chega nesse caminho porque até então ele, antes de 14, vai publicar a tese, ele vai fazer doutorado, né? Já começa a entrar esse novo movimento na academia, e ele vai fazer a tese chamada A Criança Turbulenta. A criança turbulenta é a criança que tinha descargas de agressividade por transtornos neuromotores. E nessa mesma época, o estudo das emoções era algo a ser investigado, né? Os intelectuais dessa época entendiam que o estudo das emoções era algo a ser investigado. E nós tínhamos teses do tipo que o ideal era abominar as emoções, que era errado cogitar emoções, que as emoções elas só nos afastavam da nossa condição plena de indivíduo, e tínhamos uma corrente de pensamento oposta a isso, que falava que não, que as emoções eram essenciais para o sujeito, e aí até chegava a se romantizar as emoções. O Vallon, ele é o responsável por conciliar essas duas teorias, né? Dentro aí de uma ciência dialética, ele vai dizer que as emoções não são ruins e nem boas, né? Vai de como isso estabelece uma relação com o pensamento, com a razão. E ele vai chegar a essa síntese a partir da Primeira Guerra Mundial, porque ele vê os soldados tendo as descargas de agressividade e comportamentos semelhantes às crianças que ele trabalhava antes. Só que esses soldados não tinham transtornos neuromotores, neuropsicológicos. E aí ele entendeu que não é só uma questão biológica, né? Então, embora ele tenha uma teoria que vai admitir o papel da genética, ele entende que não é só isso. Não para por aí. Tem muito mais além disso. Então tem a ver com a situação que eles estavam vivendo, uma situação de vulnerabilidade, precariedade, de que a todo momento eles precisariam ficar alertas. Então, por isso que isso seria uma variável para que eles tivessem as mesmas não, né? Mas reações similares às crianças que ele estudou anteriormente, né? Então, ele vai estabelecer, depois disso, ele vai levar essas notas, né, do campo de guerra e vai estabelecer uma relação entre as crianças ditas, né, estabelecidas, normais, e as crianças com deficiência, tá? Então, ele passa a dedicar, após essa experiência, seus estudos ao desenvolvimento humano e trazendo essa conciliação entre emoções e razão. A gente vai entender um pouquinho melhor o que é emoção na teoria dele, o que é afeto, tá? Isso é um ponto trivial para a gente entender como que ele estruturou tudo isso. Bom, ele considerava, né, partindo aí para a relação psicologia e educação, que eram áreas primas, né? E deveria haver uma interdependência entre essas duas áreas. Ou seja, uma contribui com a outra de modo recíproco. Uma ajuda a outra a se desenvolver como campo de conhecimento, profissão e ciência. Então, caberia à pedagogia oferecer campo de observação à psicologia. Então, as práticas de educação dos pedagogos seria um ótimo arsenal para nós psicólogos entendermos, decodificarmos essa realidade. Já a psicologia, né, ofereceria, a partir do desenvolvimento, instrumentos para a prática psicológica. A partir do momento que a gente identificasse o fenômeno, decodificasse, analisasse, nós poderíamos aí desenvolver técnicas cada vez mais estruturadas, cada vez mais efetivas para a educação e o desenvolvimento humano de pessoas. E ele participou ativamente do movimento da Escola Nova. Então, ele vai ser um entusiasta aí da Escola Nova, para você ver como nós somos complexos, né?
enquanto seres humanos, é que nos posicionamos politicamente. Ninguém é totalmente de um quadrante ou daquele lado do quadrante, né? A escola nova, ela vem de um movimento americano, John Dewey na educação, que é um também, né, dos precursores aí da história da psicologia, e ela tem toda uma pegada progressista, liberal e sociodemocrática, né? Então, ela é uma escola que vai questionar os métodos tradicionais do aluno apenas memorizar, o aluno passivo em sala de aula, e vai ter como premissa inverter esse paradigma. Então, ela se faz muito pela ação, dentro do campo do saber, dentro do campo da aprendizagem. A escola nova, ela vai propor novos paradigmas, ela vai propor maior participação dos alunos, ela vai propor que o aprendizado venha a partir dos questionamentos levantados por esses alunos. Então, é algo que é progressista dentro do campo político, mas é um progressista liberal e sociodemocrata, né? Então, você vê como nós somos complexos, né, em termos de posicionamento. Tá? Então, as coisas não são tão pão, queijo na nossa realidade. E ele era um entusiasta e participou desse movimento. Em 44, pós-Segunda Guerra, né, ele passa a integrar uma comissão nomeada pelo ministro da Educação com a finalidade de reformular o ensino francês, né, e é onde ele vai defender as teorias sobre a relação entre afeto e intelectualidade. E aí a gente põe, né, ele vai desenvolver o projeto Langevin Vallon, e aí ele vai trazer aí uma premissa. Esse projeto, ele visa, né, implementar uma educação mais ativa, em que o aluno se sinta acolhido, entre outros aspectos, e ele vai trazer que a estrutura da educação deve ser adaptada à estrutura social. Ou seja, a escola, de fato, ela deveria trazer a realidade para o aluno, para a aluna, e não isolá-lo da sociedade, né? Há muitos modelos de ensino, principalmente os mais tradicionalistas, autoritários, que vão contra a ideia da escola ser o primeiro espaço democrático da vida de uma criança, né? E a escola nova, ela admite essa premissa também, né? O primeiro espaço de vida cidadã dessa criança, né? Porque é o primeiro espaço de vida coletiva que ela vai ter. Então, é um ensaio para alguns, para a sociedade, a escola, né? Então, se é um ensaio, ela já deveria sê-lo, né, para o Vallon. Ela já deveria se apresentar com questões, situações, problemas que contemplasse essa realidade que a estrutura social apresenta, né? Então, deveria abordar temas junto às matérias que tivessem relação, né? Ele vai também propor, né, dentro da evolução psicológica aos estágios do desenvolvimento, a teoria epigenética, conjunção dos fatores biológicos e sociais. Gente, um adendo aqui. Não confundir com o sujeito epistêmico de Piaget. Isso é um erro que eu vejo direto e é uma coisa assim que eu já vi até em prova de concurso a pessoa errar, tá? A teoria epigenética é isso, né? É como esses valores, esses fatores biológicos sociais congregam na construção estrutural de um sujeito. O sujeito epistêmico de Piaget é o sujeito do conhecimento. Tá vendo o salto de ideias? É o sujeito do conhecimento, ou seja, como nós nos construímos e como vamos conhecendo a nós mesmos e a realidade a partir, né, das métricas que ele utilizava. Então, é bem diferente da teoria epigenética, tá? A infância é considerada um período diferente na leitura de Vallon, com necessidades e características próprias, cuja função primordial é a constituição do adulto. Então, isso é uma leitura dele. Ele é um dos autores que vai pertencer à guinada de que a infância ela é um período de passagem para a estruturação adulta. Tá? Então, ele vai cometer, né, essa mesma ação quando ele vai pensar em desenvolvimento que o Piaget. Nesse aspecto, eles se aproximam bastante, inclusive quando ambos se encontraram, tiveram um encontro, eles concordaram com esse ponto. Tá? Aquilo que eu havia falado, né? Eu vou apresentar depois uma outra teoria. Eu que gosto da crítica, da ideia de movimento, eu gosto de dar tudo por completo, que critica essa visão desses autores dessa época. Deve-se tomar o cuidado de não compará-lo a um adulto.
Isso é interessante, porque mesmo outras teorias criticando isso, a gente precisa entender que a experiência de passar pela instituição infância, ela é diferente da experiência de passar pela instituição de ser adulto, né, da instituição adultos. Então, realmente, né, isso é um erro que muitas pessoas no senso comum cometem, de esperar reações, atitudes de crianças que para o momento que ela está vivendo, ela não vai ter aquela reação, porque ela não experienciou aquilo que um adulto experienciou. Eu não estou dizendo que é melhor ou pior ser adulto, não é uma escala valorativa, mas são estágios do desenvolvimento para esse autor, que à medida que a criança vai experienciando determinadas situações, ela vai progredindo, na medida que ela vai experienciando isso, ela vai progredindo no modo de entender essa realidade. E aí, entendendo aquilo que eu falei na biografia dele, por meio das observações, podemos aprender todas as partes do desenvolvimento. Ele vai falar isso, por que ele vai falar de observação clássica como método? Ele vai falar da observação clássica como método porque, embora ele seja materialista histórico, ele vai utilizar métricas de uma ciência tradicional, né? Mas com a devida crítica. Como vocês podem perceber, o próximo item que eu vou colocar, que é assim, ok, a observação ela é importante para entender as fases do desenvolvimento, mas ela não é um decalque da realidade, até porque isso envolve como o sujeito interpreta as ações que ele tem. Então, a observação por si só não resolveria o total conhecimento aí do desenvolvimento humano. Então, quanto à ideia de desenvolvimento, para o Henri Vallon, há 3 pilares fundamentais para que a gente entenda sua teoria de desenvolvimento antes mesmo de entrar nas fases do desenvolvimento. Esses 3 pilares são o motor, o afetivo e o intelectual. Diferente do Piaget, que vai dizer que isso acontece tudo junto, de modo que um complementa o outro, para o Vallon isso vai ser um pouco diferente. Para o Vallon, cada momento do desenvolvimento vai dar mais foco para um ponto do que outro. Sendo assim, ao dar mais foco, por exemplo, nos momentos em que eu tenho um tipo de desenvolvimento mais aguçado, motor, eu me torno mais extrovertido, eu vou exteriorizar mais as minhas coisas, né? No momento de desenvolvimento intelectual, eu vou me tornar mais extrovertido, eu vou expor mais as minhas ideias, vou debater mais, e no momento em que o desenvolvimento ele se volta mais para o campo da afetividade, eu vou me tornar de modo momentâneo, tá? Ele não está falando de estrutura de personalidade aqui. Eu vou me tornar mais introspectivo, porque eu preciso olhar mais para dentro. Então, ele vai propor esses 3 pilares, tendo em vista essa separação, tá? Isso é o que ele e o Piaget vão divergir em termos de pensadores do desenvolvimento humano. Então aqui, pessoal, eu coloquei numa escala de como podemos entender os aspectos motor dentro do pensamento e da teoria do Henri Vallon associada ao desenvolvimento humano. Então, em síntese, todo esse texto que eu estou apresentando aqui, a gente precisa da liberdade corporal, temporal, que vai permitir que nós estabelecemos relações temporais e espaciais. Tá? A gente precisa dessa exploração do corpo, dos sentidos, né? Desde a questão de apalpar coisas, pegar, tocar. Isso para a criança é muito prazeroso, é uma experiência, a gente precisa disso para estruturar o intelectual. Tá? Porque é a partir dessa experiência motora que a criança vai construir as emoções, que vai ser um recurso para a construção do conhecimento. Tá? Essa é a linha de raciocínio que esse autor vai fazer. Então, vai do motor para o mental, o desenvolvimento dele, porque o mental seria uma função muito complexa, né? E essa necessidade dos movimentos como atividade vai ajudar na construção do conhecimento, do simples ao abstrato, né? Então, da criança reconhecer o objeto, entender o objeto, que ele está naquele ambiente, até ela não precisar mais do objeto para entender que aquele objeto existe, da imitação à individuação, a entender que ele é um indivíduo singular, né? Gestos de simbolização levam o objeto para o plano da abstração e assim atinge o signo. Você percebe? Então, eu preciso da função motora para começar a abstrair coisa, para começar a entender que as coisas não existem só no plano concreto, no plano material. Indispensável, então, para a construção do pensamento.
né? Então é importante, ele vai defender aqui que a criança tenha liberdade corporal de se expressar a partir do corpo, né? Tudo isso que uma cultura autoritária que nós vivemos não permite. Né? Então ele vai explorar essa ideia. E de fato, né, crianças são mais estimuladas a testar texturas, a explorar brinquedo, não são reprimidas, né? Eu lembro de uma situação que eu presenciei uma vez, né, só a título de exemplo, de a cuidadora era uma senhora, era a avó da criança, e ela ganhou umas bonecas. E ela ganhou vários sapatinhos de boneca. E a avó foi lá e colou o sapato das bonecas nas bonecas, ou seja, não permitindo com que essa criança experimentasse outros modelos de sapato na boneca. Isso é uma coisa que parece banal e corriqueira, mas vamos pensar aqui a partir do momento da experiência que essa criança pequena está vivendo. Ela não tem oportunidade de testar outros modelos de sapato, tá? Eu não estou falando por uma questão de moda, né? Ela não tem oportunidade de acerto e erro. Ela não tem oportunidade de fazer esse tipo de relação a partir do brincar. Por isso que é importante essa liberdade motora. Ah, mas vai perder brinquedo, vai quebrar. Gente, o que é mais importante? Conservar um brinquedo que só vai servir para aquela fase que a criança está brincando ou o desenvolvimento humano dela? Né? Esse questionamento sempre que eu faço. O que está em jogo aqui? Né? O que é que deveria predominar nessa relação? Então, chegando na questão dos afetos, das emoções, para esse autor, afeto é tudo que envolve aí uma reação do sujeito. Então, afeto é amor também, que é a primeira coisa que as pessoas se remetem quando a gente vai falar de afeto. Ele vai falar o quanto que as experiências afetivas interferem na construção do conhecimento, na vida escolar, em algum dos escritos dele. Mas afeto, gente, é tudo que tem alto impacto aí para o indivíduo, né? Que desloca o indivíduo em relação a algo. Então a gente pode pôr no campo da afetividade não só o amor, mas o ódio, tá, gente? Porque ambos geram reações. E essa experiência afetiva, amor ou ódio, ou ódio, dependendo da situação, ela mobiliza condições de aprendizagem. Ela é um forte potencializador para isso. Né? Então, ele vai denominar aí dentro do campo afetivo as emoções, os sentimentos e a paixão. Né? Então, emoções ligadas aí à tristeza, à alegria, sentimentos como ansiedade, euforia, né? E a paixão como algo mais duradouro, mais intenso, com maior autocontrole sobre o comportamento. Né? Então, o indivíduo sabe que está apaixonado, sabe que está reagindo daquela maneira por estar apaixonado. É claro que se a gente pegar os antigos gregos, tudo, é aquilo que eu adiantei para vocês em outras lâminas. Haviam teóricos e há teóricos na construção do conhecimento da humanidade que vão demonizar as emoções e os estados emocionais. Então, a paixão para os gregos, por exemplo, era uma coisa a ser evitada, né? Porque a paixão vem de fatos de patologia, né? Porque o indivíduo fica bobo, fica mais... tudo vê felicidade, né? Então é um estado alterado de consciência para os gregos. Não é assim que o Valon vai ver, por exemplo, né? Sistema de atitudes que corresponde a uma determinada espécie de situação. Então, tal experiência, tal situação desencadeou algo dentro do campo afetivo que me levou a uma experiência de aprendizagem. Né? Então, o afeto, isso eu também concordo, né? Ele vai propiciar a construção dentro aí do desenvolvimento humano de valores, de vontades, de interesses, necessidades e motivações. Eu estava falando de posicionamento político, provavelmente o seu posicionamento político vem a partir dos afetos, né? Não é uma coisa somente racional, né? Tem uma história o seu posicionamento político, por exemplo. As suas visões de mundo perpassam não só o campo da razão, quando eu nomeio aquilo pela linguagem, que é uma atividade mais intelectual, mas também pelo que eu senti em relação àquilo. Né? Então, por isso que o afeto ele vai ser muito importante na teoria do Henri Vallon. E o campo intelectual ou cognitivo como queira, né? Então, é ele que vai transformar, integrar a emoção com a razão e vai integrar e transformar isso em conhecimento. Ele vai fixar e analisar o presente, registrar, rever e elaborar o passado e assim projetar o futuro possível. Então, essa relação espiral entre passado, presente e futuro
é o intelectual que vai fazer. Eu me organizo no meu presente em relação ao que me aconteceu no passado. Então, dependendo do momento que eu conto algo da minha vida para você, eu vou alterar, dar mais luz para uma coisa, mais cores para um evento do que para outro, né? Porque é o campo intelectual agindo por meio das emoções. Interferirá na linguagem, memória, atenção, imaginação, aprendizagem e solução de problemas, né? Então, é isso, esse exemplo que eu dei de narrar a história de vida. Eu vou te contar a minha história a partir do que eu estou vivendo hoje. Eu vou selecionar eventos da minha história a partir de onde eu me posiciono hoje, né? Então, não é que eu esteja mentindo ou esteja aí querendo manipular algo, né? Mas a minha memória, ela vai ativar os eventos que tem a ver com como eu me construí hoje, né? Ela não vai contar tudo, por exemplo. Isso é uma coisa que o indivíduo faz porque é uma função abstrata. Aqui, gente, eu coloquei mais para título de estudo. São 5 estágios do desenvolvimento, tá bom? E só dando uma passada rápida, né? O primeiro é o impulsivo emocional, vai até 1 ano de idade, e aí o que predomina é, no primeiro momento, a parte motora, depois a afetiva, e os indicadores. Construção do eu, então, dessa referência, né? Quem sou eu, do sujeito, ainda de modo muito rudimentar. É um processo progressivo da criança, ela se enxergar e a partir disso enxergar que existe um meio. Impulsividade motora, né? Que é a vontade de pegar loucamente as coisas, tacar no chão. Quando ela descobre que ela consegue fazer isso, é muito delicioso, muito prazeroso para a criança. É o primeiro momento também que ela começa a ter as descargas emocionais. E aí a gente vai ter o segundo momento, que é o sensório motor projetivo. Vai até os 3 anos e predomina mais um período intelectual, né? Então, no motor ela vai ficar mais extrovertida, no afetivo mais introvertida, no intelectual mais extrovertida. Surgimento da marcha da linguagem, vou explicar isso melhor nas próximas lâminas. Começa a entender que ela e o outro não são dependentes, né? Então ela começa a ter uma noção de autonomia. Ato mental projeta-se em autos motores, então ela ainda não tem faculdade de abstração, por isso que é uma pré-abstração isso que ela vai fazer, por isso que ela vai, tudo que ela interpreta, ela vai passar para o gesto, para o motor e a função simbólica, né? Ela começa a entender aos poucos que não, para eu falar cachorro, ele não precisa estar presente, né? E ela vai entender isso a partir do desenho, né? Que um desenho de cachorro é uma representação do cachorro, por exemplo. Personalismo dos 3 aos 6 anos, né? É um período aí de predominância afetiva, então ela vai ter uma consciência corporal maior, né? Ela vai parar de ficar caindo toda hora em tudo, esbarrando, quebrando. Utilização de pronomes, o eu, o mim, é meu, né? É seu. Então ela vai entender que as coisas, né, elas têm uma ligação. Oposição, sedução e imitação, vou explicar melhor esses conceitos lá na frente, é bem interessante. Diferenciação é o outro, é o mundo, né? Ali ela já descobriu que tem ela e o mundo. Agora ela precisa se diferenciar, né? Ela não precisa ser igual, não precisa ser tudo, né? Ela pode se opor a isso, né? E a categorial, que vai dos 6 aos 11 anos, né? Maior predominância cognitiva, ela vai começar a entender papéis sociais, escolher esses papéis, autodisciplina mental, então ela consegue ter uma relação já de presente, passado e futuro. Pensamento pré-categorial, sincretismo, vou explicar mais à frente. Pensamento categorial, formação de categorias. Então ali ela codifica, decodifica algumas coisas. Puberdade e adolescência, indo para a fase adulta, sendo o estágio final. Aí, né, um estágio que não há mais saltos na experiência do desenvolvimento humano a partir desse autor. Então, aos 12 anos de idade em diante, né, maior predominância afetiva, né, então fortalecimento do pensamento categorial, se torna mais analítica, ambivalência, sentimentos, e com o tempo ela vai entendendo como essa ambivalência ela atua no campo da complexidade, porque os afetos nos mobilizam de alguma maneira, né? Se eu amo, nos correspondido, eu posso odiar, coisas desse tipo. Escolha de valores morais, começa a se posicionar politicamente, socialmente. Isso a gente vê em algumas épocas na adolescência, os movimentos, né, de ter uma questão de singularidade, de identidade, mas uma questão política por trás, né? Por exemplo, o movimento punk. Escolha de valores morais já foi, reorganização do esquema corporal e atitude de dependência e oposição. É interessantíssimo. Então a gente vai passar agora
a entender essas fases de uma maneira mais aprofundada. Isso foi apenas um resumo. Eu gosto de colocar resumo para também estudo, para relembrar. Os resumos, eles ajudam bastante nesse aspecto. Então, com base nessas colocações, a gente vai caminhando aí para o que é, então, né, a partir do que esse autor vai se valer e vai partir para a noção de desenvolvimento, né? Então, para o Vallon, desenvolvimento é o resultado das maturações orgânicas e das condições ambientais. Então, ele vai fazer uma divisão entre o biológico, maturacional e o social, as experiências que eu vou me construindo a partir do meio social. Ritmo descontínuo marcado por rupturas, retrocessos e reviravoltas que provocam mudanças em cada etapa. É contraditório, né? Mas esses retrocessos e reviravoltas têm a ver com essas marcas que cada etapa deixará, né? E é um processo aí irreversível, novamente converge com aquela visão geral de desenvolvimento que eu havia apresentado na aula de Piaget. A passagem de cada processo ocorre por um movimento contínuo de reformulação. Então, a todo momento o indivíduo está se revisitando, se revendo aí na sua posição a partir dos obstáculos, né, das dificuldades e superação encontrada. Pode ser resultado de desencontros do comportamento da criança diante do ambiente social ou originário de fatores orgânicos, né? Então, essas tensões entre indivíduo e sociedade, indivíduo no aspecto maturacional, biológico e social, ambiente que ele vive, essa interação que vai gerando aí o desenvolvimento da criança. É progressivo, ora tem predomínio de aspectos afetivos e ora tem o predomínio de aspectos cognitivos e intelectuais, né? Aquilo que eu falei, não é como Piaget, né? Não é que as coisas não vêm junto. Ora uma predomina, ora outra predomina. E aí, são 5 estágios que ele vai denominar, e sendo o primeiro estágio o impulsivo emocional até o primeiro ano de idade, né? Então, é o estágio em que vai predominar questões motoras no primeiro momento e ao final dele as questões afetivas, né? Então, ela depende do outro, né, no meio social para interpretar e dar significados às suas respostas, né? Então, esses adultos, eles já vão interpretando a criança de cunho afetivo, essas projeções aí dos adultos nas crianças vai gerando uma síntese na vida dela, né? Então, ainda na vida dela, no momento que ela não se distingue desse outro, né? Então, de alguma maneira, isso vai gerando uma síntese. E isso é o que vai explicar aquelas perguntas do tipo, tá, mas eu cresci com meu irmão no mesmo lar. Eu sou uma pessoa que não leva desaforo para casa, uma pessoa mais extrovertida, e o meu irmão é uma pessoa mais introvertida, que gosta de ficar mais no quarto dele. Então, talvez, possivelmente, tenha relação com essa interpretação lá no início da sua vida, que o adulto que era responsável por vocês deu algumas atuações, né? Essas interpretações afetivas, de algum modo, elas acabam aí, pelo menos nesse momento, cercando a vida da criança. Então, tem 2 momentos importantes, né, no estágio impulsivo emocional. O primeiro momento mais ligado à questão motora, que é o da impulsividade motora, até os 3 meses de idade vai predominar esse momento, e a criança, ela é organismo puro, né? Ela é alvo dos seus reflexos, né? Então, se você... ela tá com fome, ela chora. Se você aperta ela de uma maneira, vai doer, ela vai chorar. Coisas desse gênero, né? Então, ela tá muito mais voltada aí para a função do organismo dela, para os reflexos inatos, né? E é um momento de controle da atividade tônico-postural, né? Até ela conseguir ficar reta, né, ter o controle da coluna cervical. Isso é muito importante para que daí, a partir disso, ela comece a explorar outras questões no ambiente dela. A sensibilidade, né, que vai ser classificada aí em 2 momentos por esse autor, a própria perceptiva, movimento e equilíbrio do corpo no espaço. Então, ela aprendeu a ter o controle da postura, ela aprendeu a ficar ereta,
A partir disso, né, ela vai aprender a equilibrar o corpo, os movimentos desse corpo. E a extroperceptiva, que é o conhecimento do mundo exterior. A partir do momento que ela controla o corpo, ela vai explorar o que tem em volta, né? Ela vai começar a entender que ela consegue pegar objetos, coisas desse tipo. Bom, as questões emocionais aí, né? Então, mais para o final do período, a gente vai para o segundo momento, que é o período em que a afetividade vai ganhar, vai entrar em cena e vai ganhar notoriedade. Então, o que era descarga motora vai se transformar em expressão e comunicação. Então, é a primeira tentativa aí de decifrar interno e externo, né? É um rico canal de comunicação entre a criança e o meio, e a troca essencialmente afetiva sem relação intelectual. Então a criança vai se voltar mais para ela e com isso, né, ela vai começar a descobrir aos poucos, de modo rudimentar ainda, que existe um eu ali, né? Então ela vai descobrir esse eu a partir dessas várias trocas entre o bebê e a figura de cuidado e a partir das associações e aprendizagem das interpretações que essa criança vai ter com o meio. É interessante que ao mesmo tempo que o Vallon ele vai ceder à pressão de uma época das teorias socializantes, né, que primeiro que as coisas são todas de fora para dentro, ele não deixa de dizer aqui que há um nível rudimentar de interpretação a partir dessa noção de eu. Claro que ele não vai aprofundar isso na teoria dele, mas ele já admite. Então, primeiro a gente absorve o meio cultural, o meio externo, para depois criar uma visão de indivíduo singularidade, tá? Então, o Vallon, ele vai partir, ele vai entender que essas duas coisas acontecem juntas, né? Não. Primeiro a gente absorve o meio social, depois a gente adquire aí uma individualidade na teoria dele, tá? Então, por isso que ele vai colocar por isso que eu coloquei esse adendo aí, tá? Suas atitudes se tornam cada vez mais intencionais. Então, a partir do momento que ela entende o que ela está sentindo, ela vai ter atitudes no campo motor ainda, né? Com base nisso que ela interpreta dessa relação indivíduo-meio, tá bom, pessoal? Então, a gente entra no segundo estágio, que é o estágio sensório-motor e projetivo. Então, aqui nesse estágio, o que vai predominar? O campo mais cognitivo. Então, é o momento de exteriorizar mais coisas para a criança. Então, ela passa a explorar e manipular a realidade, os objetos à sua volta. Ela entende que ela pode segurar, soltar. Ela entende que, além disso, ela pode explorar os objetos, né? Ela pode ver a funcionalidade desses objetos. Então, ela se põe em contato com esse mundo físico, com o meio, com aquilo que se apresenta como questão intelectual. É onde a criança vai tentar explorar, contar números, por exemplo. É onde ela vai começar a querer entender um pouco das coisas que circulam à sua volta. Então, por que não pode tal coisa, né? E o surgimento da marcha da linguagem, ou seja, tudo aquilo que ela adquiriu de campo afetivo anteriormente, ela vai tentar, de modo progressivo, transformar isso em algo intelectual, dar nome para essas emoções e exteriorizar. Então, eu coloquei mais 3 itens para me referir à marcha da linguagem, que marcha é uma coisa progressiva. Entenda isso, para você introjetar esse conceito aí, entender, aprender, pegar para você e nunca mais soltar, né? Então, ela tem um progresso significativo dessa linguagem. Mas falando de Vallon, esse progresso, ele é um progresso a partir desse entendimento, dessas primeiras emoções sentidas pela criança, né? Então, ela vai começar a medir distância, modificar direções, né? Então, ela começa a entender por meio da linguagem quanto que fica distante de tal coisa. Com a linguagem ela passa a nomear, identificar e localizar objetos. Então, para a criança não é mais só satisfatório pegar, ver a funcionalidade do objeto. É interessante saber o nome, né? O nome, ele já começa a ser uma pontinha do início de uma abstração. Ele ainda não é uma abstração, mas é o que vai ser a porta de entrada para ela começar a abstrair outras coisas. Passa a antecipar, calcular e sonhar. Começa a ter noção de tempo, né? Então, ela começa a entender, separar a realidade da fantasia, passa a entender que se ela fizer tal coisa, ela não vai levar bronca e coisas do tipo. Olha que interessante,
né? Aí a gente entra, essa ainda é a primeira fase, a sensório-motor. A segunda fase desse período é a projetiva, né? Que a criança ela começa a entender o símbolo, encontrar um objeto e o seu signo e representação. Então, ela entende que o desenho do cachorro está falando de um cachorro, não está falando de outra coisa, ou é um monte de borrão. Porque antes disso, ela vai olhar para o desenho e dizer que é um monte de borrão, né? E aí ela entende que os gestos, eles representam algo nas relações, né? O não com a cabeça, aquele olhar bravo, ela vai entender isso, né? Que tem o seu significado não só pela aparência, né? Mas alguém está querendo dizer algo do ponto de vista representacional para essa criança. Ela amplia a representação com ela e com o mundo. Então, lembra aquilo que eu falei, as fases cognitivas e intelectuais é o período de expansão da criança, né? E ainda se mantém fechado, ou seja, ainda se liga a objetos, tá? Essa expansão, ela não é na sua totalidade ainda, mas ela vai se exteriorizar aquilo que ela sente por meio dos objetos. Não gostou de algo, taca o objeto em você. Um exemplo que eu adoro dar nesse item é isso. Somente com o fortalecimento da função simbólica, né, quando ela começa a entender que os gestos, o olhar, a expressão corporal, né, o desenho se refere a algo que é do plano material, mas é uma representação desse plano material por meio do signo, que ela vai superar, né, essa questão sensório-motora. E aí nós entramos na fase do personalismo dos 3 aos 6 anos. Vocês percebem que cada vez mais essa noção de eu, ela vai se sofisticando, né? E aí, o que a gente pode dizer dessa fase? Então, nessa fase, a gente vai ter aí novamente uma maior predominância do campo afetivo. Então, ela já começou a entender coisas externas e ela vai se voltar novamente para si, para o seu campo afetivo, para entender aquilo que ela viu externamente, né? Para buscar um entendimento daquilo que ela viu externamente, né? Então, a inteligência se subordina à afetividade nesse momento, né? Então, ela vai ter que dar espaço para essa afetividade para poder entender o que está acontecendo. E aí começa a ter a noção, dentro do campo da individualidade, do que é meu e do que é seu. Né? Essa noção de pertencimento, ela vai vir por meio dos pronomes, né? Principalmente o pronome possessivo, né? O eu e o mim é dele, é meu, e isso muitas vezes gera um sofrimento quando ela descobre isso também, né? Porque se o brinquedo é meu, por que a outra criança está pegando, monopolizando? E é muito importante que ela passe por esse tipo de... Né, ela vai sentir raiva da outra criança, né, não vai entender que ela é seu, mas ela usa por um tempo e te devolve, né? Então, isso tudo vai gerar aí uma série de questões afetivas importantíssimas para ela se desenvolver, né? E o meu, ele, além de dizer que aquilo é de posse minha, ele também auxilia a eu me diferenciar do outro, né? Eu dizer que eu tenho uma unidade. E essa unidade ela vai acontecer por meio dessa afirmação. E aí vamos ter 3 subcategorias a essa categoria, que é a oposição, a sedução e a imitação. E é importantíssimo. Então, quando a criança chega nessa idade, você pode ver, né? Eu que faço orientação a responsáveis, né? Trabalho aí dentro das escolas com projetos, né? Para fortalecer o vínculo entre escola, comunidade e responsáveis de criança. Uma coisa que a gente ouve muito, né? Ai, parece que meu filho, minha filha ou a criança que eu cuido é tudo para contrariar, né? E às vezes as pessoas, elas não entendem que é um momento da criança, que é uma fase, que ela precisa daquilo para se diferenciar de você, em termos de construção de sujeito. Ela precisa disso para se diferenciar. E as pessoas tomam como pessoal, como uma agressão da criança, né? Então, nunca vá por esse caminho, né? Porque é um ponto muito importante para o desenvolvimento dessa criança. Então, a fase de oposição, ela vai começar com uns 3 anos e ela vai confrontar as pessoas, a criança, para se autoafirmar. Então, para entender, uma vez que eu desenvolvi uma noção de que eu existo, de que eu não sou o meio, mas diferencio desse meio, eu preciso entender até onde eu posso ir com esse eu. E por isso que eu vou me opor, né? Então, vamos almoçar? Não. E aí a gente precisa administrar
isso, né? Entender que, explicar por que é importante almoçar, mas não fica com muita palavra não, também, com 3 anos de idade ainda demora, né? Mas fazer coisas mais objetivas do tipo assim, você quer morrer de fome? Brincadeira, eu não falaria assim, né? Mas, ó, vai doer seu estômago. A criança entende quando você fala isso. Ao invés de você falar, você tá me desafiando, né? Você vai comer. Coisas desse tipo que você só incentiva a oposição dela, porque na cabeça da criança de 3 anos, o que está acontecendo? Ela precisa entender até onde esse eu pode ir. Em termos de se tornar único, singular, individual, ela precisa entender isso. Então, é claro que ela vai se opor a você, né? Então, essa coisa da propriedade do objeto é muito forte, né? Essa posse dos objetos, não empresto meus brinquedos, né? Não, você não vai uma criança brincar com ela, não pode brincar com os meus brinquedos, coisas desse tipo. E tirar vantagem do outro para conseguir o que deseja, né? Porque é muito satisfatório. Tá dentro do campo da oposição isso, né? Porque como eu consigo me impor ao outro um pouco, né? Porque se você pensar no eu, ele é similaridade e diferença. Então é como essa criança ela vai construir a diferença. E aí ela entendeu isso, ela vai caminhar para a fase da sedução. Então ela vai começar a ter a necessidade, né? E aí a gente vai para o campo das identificações de ser admirada. Né? Ela quer ser admirada, ela quer ser reconhecida pelas ações dela, ela quer entender que ela consegue exercer um poder afetivo sobre o outro. Né? Nesse sentido de ter exclusividade de atenção, de agradar, de trazer o outro para ela, né? E aí, ao querer isso, é onde mora o problema, né? Vai gerar um conflito na mente dessa criança, porque nem sempre ela vai conseguir agradar esse adulto, né? Ou essa pessoa que está em volta dela, né? Então é onde ela vai ter aí sérios conflitos, vai precisar administrar essa necessidade de agradar o outro, né? Quando eu falo essas coisas em aula, até ela não fala assim para mim, nossa, tem gente que não superou isso, né? Então, não sei, depende de como foi essa fase, né? Porque dependendo, né, tem condições na nossa vida. Quando eu dava aula em violência intrafamiliar dirigida a criança ou adolescente, uma coisa que eu gosto de falar muito é que tem situações que algumas crianças vivem que são obstáculos para o desenvolvimento humano delas, né? Então, a violência sexual, a violência física, isso tudo a gente não sabe como é que foi nessa fase, né? Ainda mais uma cultura que acha normal violência física com crianças. Então, a gente não sabe como é que ela tentou agradar e foi agredida. Né? Então a gente não sabe como é que foi isso. Então, sim, pode ter adultos que tenham essa necessidade de agradar ainda por conta de algum obstáculo ao seu desenvolvimento nessa fase. Né? Isso pode acontecer. E aí ela entra sabendo que nem tudo que ela faz agrada, nem tudo que ela faz dá certo, ela consegue fazer o que o outro quer por meio, né, ela tenta agradar o outro para conseguir algo que ela quer. Tá? Aí a criança passa a cobiçar as qualidades do outro. Então ela começa a reconhecer que outras pessoas têm qualidades e para que ela tenha qualidades ela precisa imitar. Né? Então ela começa a entender que as suas qualidades não são suficientes. Então eu lembro o caso de uma menina que ela começou a querer usar o cabelo do mesmo jeito que eu usava. Né? Porque ela reconhecia que de alguma maneira meu cabelo tinha alguma qualidade para ela. Então eu lembro que eu perguntava como foi o dia dela na escola, ela chegava e perguntava para a mamãe dela como é que foi o dia no trabalho. Começou perguntando como é que foi na escola. Aí a mamãe dela falou que não estudava e falou, ó, eu trabalho. Ela, ai, como é que foi seu dia no trabalho? Então, quer dizer, ela entende que aquela ação gera alguma coisa no outro, né? Gera algum afeto no outro. E isso tudo a partir de um processo muito minucioso que essa criança vai observar. É interessante o quanto eles têm qualidades, né? Mesmo em teorias mais tradicionalistas do desenvolvimento, quanto que as crianças têm qualidades. Né, dentro desse processo de desenvolvimento. E aí, em vez de gestos, né, com a mão, com o rosto, com o olhar, ela passa a interpretar uma personagem. Né? Ela entende que as coisas são um conjunto. Né? Quando eu pergunto para alguém como é que foi o dia,
eu entendo que eu estou me dispondo de uma maneira mais cativa em relação a essa pessoa. Será que eu quero me dispor dessa maneira também? Então, no final dessa fase, ela começa a pensar nisso. Há um intenso trabalho afetivo e moral, né? Porque começa aí já ter uma situação híbrida, né? Chegando ao fim entre o campo afetivo e o campo intelectual. Né? Porque essa coisa moral, ela já vai caminhando para uma intelectualidade, para como eu interpreto o gesto de imitar, como eu lido com esse gesto, né? Então a escola nessa etapa, geralmente cada vez mais cedo as crianças vêm ingressando na escola, né? Ela vai ter um papel fundamental, né? Para que a criança consiga lidar com o diferenciado, né? Para que ela consiga entender que ela é uma unidade, construir essa relação de unidade a partir das qualidades que ela reconhece no outro e trazer para si mesma, né? Então é interessante o final dessa fase, ele já é um final mais híbrido, e aí a gente entra no estágio categorial dos 6 aos 11 anos de idade, né? A partir dessa situação híbrida, né, a gente vai entrar nesse estágio. Então, no estágio categorial, né, é um momento que ela vai se voltar mais para as questões intelectuais, né? Então ela vai sair do afetivo, vai se debruçar. Agora que eu já entendi coisas externas, eu tenho que exteriorizar. Então ela vai buscar entender não só essa relação de diferença e igualdade na construção do seu eu, mas essa diferenciação eu-outro, eu-mundo. Então, é esse meu eu, de como eu me represento nas relações. Olha que interessante. Então, aprende a exercer vários papéis, né? Como que é ela na escola? Como é que é ela diante de uma relação de cuidado? Como que ela é em relação aí aos coleguinhas da escola? Então, ela vai entendendo que tem diversas formas dela reagir a partir de situações diferentes. Uma coisa que eu falava muito quando eu era educadora social, antes de me formar psicóloga, era que uma coisa é uma criança sozinha, outra coisa é uma criança em grupo. Então tem muito a ver com essa questão de exercer papéis, tá, gente? Porque uma coisa é quando você pega essa criança no individual, ela vai expressar determinadas características do eu dela. Outra coisa é ela em grupo. Ela vai exteriorizar outras características do eu. Então, é um exemplo que eu adoro dar nessa fase, porque é a fase da pré-escola, do primeiro ano, geralmente, e é onde a gente observa mais mesmo essa questão. Essa coisa de brincar, as brincadeiras mudam, né? Embora ele não fale de brincadeira, quem vai falar disso é o Vygotsky, mas as brincadeiras mudam, né? São brincadeiras de papéis. Ai, vamos brincar de escolinha, vamos brincar de casinha, vamos brincar de que a gente vai trabalhar. Então, essa questão é um ensaio de papéis, se a gente for pensar, né? Toma conhecimento de suas potencialidades para adquirir um conhecimento mais completo. Então, ela, no primeiro momento, tenta agradar os outros, não consegue, não tem sucesso toda vez que tenta isso. Depois, ela vai tentar admirar a qualidade dos outros para pegar para si. E aqui, ela começa a entender o que ela pegou para ela e quais são as potencialidades que ela tem, tá? Isso quando não tem obstáculos ao desenvolvimento, tá? A gente está falando de um desenvolvimento, via de regra, que nada, né, não teve aí uma situação de violência ou de violação de direito. E aí ela começa a ter a necessidade de se organizar. Então, ela começa a ter uma atenção mais concentrada. Antes, tudo chamava atenção, tudo era interessante no ambiente para a criança. Agora ela começa a focar numa coisa só. Né? Então, isso é uma coisa que a pré-escola vai ajudar muito, por exemplo, né, naquelas atividades de pintar, recortar, porque ela consegue manter o maior nível de atenção que ela tem em relação ao período anterior. Né? E isso vai possibilitar muitas coisas para ela. Né? Então, esses dois momentos, né, que irá possibilitar muitas coisas a partir dessa faculdade da atenção, que é uma função mais sofisticada no cérebro, né? Então, a gente vai ter aos 9 anos o pensamento pré-categorial, a criança tem marcas presentes no sincretismo, né? Então, o que é o sincretismo? O que a gente pode entender como sincretismo, né? A criança, ela não consegue entender um objeto sem relacionar esse objeto a outro. Ou seja, por que a lua não aparece de manhã? Ela só aparece à noite. Ah, porque a lua brigou com o sol
e aí eles não gostam de se encontrar. Então, um aparece de dia, outro aparece de noite. Então, tem que ter uma relação com outro objeto dentro do sincretismo, tá? E isso é importante porque já é uma tentativa de entender essa realidade, né? Diferente do pensamento categorial. Um fenômeno ele vai ter causa e efeito. Então, por que chove? Né? Não é porque Deus está triste, que seria na fase do sincretismo, ela responderia isso. Ah, mas é porque Deus está triste. Então, de lá de cima, ele derrama as suas lágrimas quando chove. Então, quando a gente chega aí dos 9 aos 11 anos aproximadamente, tá? Não é um marcador direto, mas é uma aproximação do pensamento ocidental, a gente vai dizer o seguinte, né? Que chove porque faz calor e as gotículas aí de rios, tudo sobem, e aí se acumulam nuvens no céu e aí chove, entendeu? Ela vai ter uma outra relação de causa e efeito isolada no próprio objeto, né? Ela não precisa estabelecer relação de continuidade entre um objeto e o seu afeto ou a intervenção humana, coisas desse tipo, né? Então ela começa a ordenar de modo mais significativo essa realidade, né? E a escola vai aparecer também com um importante papel para fortalecimento aí dos diferentes grupos, das relações de pares, né? Isso é algo que nas teorias só se passa por cima do relacionamento entre pares. Mais para frente a sociologia da infância vai conceituar isso melhor. E ela começa a exercitar o seu poder, suas potencialidades. Então, ela percebe que ela é boa em tal coisa, né? Ela vai se dedicar àquilo, transformando ou confirmando a imagem que traz de si ou do meio familiar. A todo momento, ela vai pôr em prova, né, essa potencialidade. Então, se ela desenha muito bem, ela vai mostrar para todo mundo o desenho, vai ver o que ela pode melhorar, coisas desse tipo, né? Porque ela quer de fato, olhar para essas potencialidades e desenvolver cada vez mais elas, né? Consegue fortalecer, por fim, a dimensão da função afetiva, elemento importante para o próximo estágio. Então, aqui teve um alto apelo intelectual, e aí no próximo estágio ela teve um alto apelo, desculpe, né? Teve um alto apelo intelectual, como a gente pode observar, e aí dos 12 em diante, né, ela vai novamente se voltar para as questões afetivas, né? Então, é um intermediário entre a criança e o adulto, né? Então, essa relação estável entre criança e adulto, ela é rompida na fase da adolescência, porque é o último estágio dessa formação da sua singularidade, né? Então, esse autor vai chamar de crise à puberdade, né? Esse processo aí de ter uma cisão entre criança e adulto, e vem daquelas coisas que a gente ouve, né? Que o adolescente ele se sente muito mal, porque ele nem é criança nem é adulto. Então, a sociedade quer dar responsabilidade de adulto, mas na hora dele ter autonomia, ele é equiparado aí a uma criança, e é onde gera muito conflito. Esse autor trabalha com ideia de crise na adolescência, tá? Não são todos os autores que vão trabalhar com essa ideia. Não é um axioma, embora tenha predominado isso no senso comum, não é um axioma que somente a adolescência seja um período de crise, tá? Então tomem cuidado ao afirmarem isso, digam que vocês estão afirmando isso com uma base, uma leitura valoniana, tá? É altamente afetado, né, nas dimensões afetivas, motoras, cognitivas. Então o afeto ele vem, ele toma conta. Eu vou naquela aula daquele professor porque eu gosto do professor, não é da matéria. Isso, no final dessa fase vai ter uma diferenciação. Então, eu posso não gostar do professor e gostar da matéria. Eu posso não gostar da matéria e gostar do professor. Mas até com os 12 anos, isso não fica muito claro. Ao amadurecimento das funções sexuais, né? Então, isso é importante. O afetivo, ele caminha com essa questão corporal em muitos casos, né? Então, tem aí a criança, o adolescente, nesse caso, passa a olhar mais para o seu corpo, para as reações que o seu corpo manifesta, para o prazer que o seu corpo manifesta também, né? É o período que se descobre a masturbação, entende o que é masturbação, coisas desse tipo, né?
Então, é importante se apropriar desse corpo, né? É uma fase que ele vai chamar de signo do espelho, porque a nossa imagem é uma representação de nós mesmos, e é aquele momento que os adolescentes ficam horas se olhando no espelho, achando qualidade, defeito e tudo mais, né? Irá mergulhar dentro de si para reorganizar o corpo e a si mesmo, né? É uma fase que assim, fica muito vulnerável também, né? Porque se olha muito no espelho, procura muitas características, quando vem um outro e aponta, é muito delicado isso, né? Porque é um momento de autorreconhecimento por meio da imagem, né? E aqui, diferente do Piaget, que os valores morais vão sendo construídos em cada processo, só vai aparecer no final dessa fase, né? No final dessa fase, você vê que a gente está caminhando do meio para o fim e começa a se construir valores morais, né? Legalizar ou proibir a interrupção da gestação. Já tem um posicionamento aqui, né? Já tem uma construção de posicionamento. Eu lembro uma pesquisa que eu li com adolescentes de 12 anos, na década de 90, que 80, 90 foi o auge dos divórcios no Brasil, né? Porque muitas pessoas encontravam uma possibilidade de libertação feminina no divórcio, e você tinha adolescentes de 12 anos, de modo totalmente conservador na época, dizendo que não, que os pais tinham que ficar junto, que casamento é para sempre, que absurdo, por conta desse boom de divórcios que houveram na época, né? Quando eu casar eu não vou me separar da minha esposa, coisas desse tipo, né? Então era uma geração que interpretava de modo muito conservador aquele fenômeno, né? Então, isso vai acontecer na adolescência também. Eu não estou dizendo que todo adolescente vai interpretar de modo conservador, né? Você vai ter também, em algumas gerações, o movimento punk, que vai tentar se emancipar da condição estética, política da sociedade. Então, você vai ter várias coisas aí que vão refletir nessa tomada de posição na adolescência a partir das experiências anteriores que esse indivíduo teve, né? Oposição à dependência do outro para a reforma e transformação do eu. Então começa a surgir aquelas coisas. Eu não sou mais uma criança para você falar assim comigo, né? Eu não dependo mais de você. E é uma meia-verdade. É uma meia-verdade, porque quando é criança, né, depende da alimentação, da interpretação de mundo, né? O adulto, naqueles primeiros estágios, ele funciona como um defragmentador, um disco defragmentador dessa realidade. Quando chega na adolescência, eu já tenho minhas opiniões. Você não pode falar assim comigo. Eu sou um indivíduo. É onde dá muito conflito, né? Também com os adultos. Porque um adulto que não é muito seguro de suas posições, ele vai querer ganhar uma discussão com esse adolescente na força. E o adolescente vai querer argumentar. Então é difícil, né? Mas aí tem algumas coisas que ele ainda depende do adulto para realizar suas escolhas, né? Principalmente no âmbito financeiro. Você só pode começar a trabalhar a partir dos 16. E aí é onde gera o conflito, né? Eu tenho opinião, eu tenho posicionamento, mas ainda dependo financeiramente de um adulto. Não só financeiramente, né? Para me locomover, entre outras coisas, né? É bem complexo, né? E é isso que vai gerar crise na adolescência. Dependência e oposição, né? Serão recursos para a construção de sua personalidade. E aí, quando o mundo se mostra muito hostil, eu vou lá, peço colo para o adulto que cuida de mim. Quando o mundo está menos hostil, eu me oponho a esse adulto. Tem gente que vai falar, nossa, mas está agressivo, né? Não é que está agressivo. Está testando essa realidade por meio dos afetos. E é um momento para reflexões do ser, do não ser, essa questão, né? Quem eu sou diante de tudo isso, né? E isso encerra o período quando o jovem toma consciência temporal de si mesmo, né? Então ele reconhece as suas características, sua representação e ultrapassa o mundo concreto das coisas para chegar às leis abstratas. Então essa questão de oposição é uma tentativa, essa segunda oposição que vai aparecer nesse estágio da puberdade, é uma tentativa de se diferenciar do outro e construir ideias também no plano abstrato, né? Por isso que isso acontece dentro do pensamento do Vallon, né? Tem autores que vão criticar isso, o Habermas critica isso, que é um filósofo do direito, né? Que acabou sendo mais consagrado no direito. Algumas coisas da sociologia da infância, quando vai discutir a adolescência, peraí, né? Como é que vocês estão vendo essa ideia de crise e assim por diante, né?
Porque no fundo, né, já apresentando uma prévia, as teorias do desenvolvimento, elas entendem que você virou adulto, você estabilizou. Mas será que no mundo tão pluralizado, globalizado que a gente vive, será que isso ainda é uma verdade? É o que a gente vai descobrir mais à frente com a sociologia da infância. Bom, o que a gente pode apresentar de fechamento em relação ao que foi exposto, né? Então, quando o Vallon trouxe todo esse olhar, né, dessa relação afeto e intelectualidade, a escola vai ganhar uma relevância muito importante para o desenvolvimento afetivo e intelectual das crianças e adolescentes, né? Porque é ela que vai estruturar aí a primeira experiência de cidadania. Esse é um autor que, ao viver entre guerras, né, é importante não perder isso de vista, produziu questões associadas à afetividade por meio do contato com traumas e privações do seu tempo. Né? Vocês estão passando por uma pandemia, assim como eu, isso gera muitas mudanças na sociedade, né? Então, o modo da gente pensar o mundo não vai ser o mesmo depois de tudo isso. Provavelmente não será o mesmo, né? O pós-guerra, os baby boomers, né, que tem uma atuação geracional muito voltada para o consumo, status, poder, os yuppies, isso tudo é um produto pós-guerra, por exemplo. Né? Então, qual será o nosso produto pós-pandemia? Então, isso também influenciou no pensamento do Vallon, né? Ele que viveu aí o período, né, as duas guerras. Seu pensamento é fundamental para as áreas que buscam trabalhar a relação ensino-aprendizagem com o público infanto-juvenil. Por quê? Se a gente sabe que o afeto ele tem um papel primordial no desenvolvimento humano, a gente precisa criar um ambiente em que afetivamente seja possível essa criança aprender. Criança, adolescente. Então, o que mobiliza afeto, né? Ao mesmo tempo que ela se sente desafiada, ela entende que você está com ela. Eu lembro que eu tinha uma frase, logo no iniciei o ensino superior, às vezes eu ia corrigir uma aluna, eu falava assim, estou te corrigindo, mas estou com você. Né? E isso precisa acontecer dentro do campo afetivo, né? Na relação ensino-aprendizagem, na dinâmica relacional professor-aluno, com muito amor. Né? Não é clichê dentro do pensamento valoniano falar isso. Isso precisa acontecer com muito amor. Não aquele amor patriarcal da professora Helena. Né? Se eu pudesse editar esse vídeo, agora eu mostrava uma cena da professora Helena de Carrossel. Mas eu não posso. Se alguém quiser editar, fica à vontade. Então, não é aquela coisinha, professora Helena, feminina, que performa, né? Conduz o outro ao bom caminho. Não é isso. Né? Mas é aquela coisa assim, olha, você pode errar que eu tô contigo. E eu vou apontar isso e vou seguir junto com você. É mais nesse sentido que o Vallon vai falar. Eu acho importante separar isso, né? Porque se a gente refletir, quem que escolhe ser professor, ser docente? Mulheres. Majoritariamente. E eu não estou falando de ensino superior, isso já fica misto ou com predominância masculina. Eu estou falando das séries iniciais, que é onde vocês irão se deparar no estágio de psicologia escolar, né? Até o ensino fundamental é empregado por mulheres, por conta, né, de um produto do patriarcado chamado maternagem. Mas eu falo do amor nesse sentido. O outro, para ele admitir determinadas coisas que causam conflito internamente no campo dos afetos, ele precisa ter apoio, ele precisa ter acompanhamento, e é isso que o Vallon vai nos ensinar. Né? Até essa coisa de corrigir o aluno é importante para que ele se depare com as suas ausências, mas corrigir estando ao lado dele, para que ele consiga enxergar que ele precisa superar tal coisa. Então, isso para o Vallon é fundamental. Tá bom, gente? Então, a referência que eu utilizei é um livro base, um livro clássico na área de teorias da aprendizagem, né? O capítulo que eu utilizei é a afetividade em Henri Vallon, desenvolvimento intelectual do corpo pelas emoções, tá bom? Esse livro, ele, para quem não é meu aluno, não tem acesso a um primor, para você entender, é um manual mesmo de teorias da aprendizagem, e é a terceira aula que eu utilizo ele, eu vou mudar, eu gosto de mudar os manuais, né, para não ficar uma coisa muito mecânica, mas eu indico a leitura para quem quiser ter um primeiro contato com ele. Depois, A Criança Turbulenta, a tese dele é bem bacana de ler, tá? E tem uma entrevista dele também que é bem legal de assistir. Tá bom, pessoal? Espero que eu tenha aí contribuído mais uma vez essa semana para a sua aprendizagem, para o seu desenvolvimento, estando com você, sendo bem valoniana nesse momento, tá bom? Fiquem em casa,
fique em casa comigo vendo as aulas, faz um Catflix aqui no canal, tá bom? Um forte abraço, muito afetuoso e até a próxima aula.